Olá, pessoal! Hoje vamos dar seguimento aqui para as nossas aulas. Estamos estudando as integrais duplas e já após ter abordado um pouco aí de coordenadas polares e falado das integrais na forma polar, fazendo a mudança de variável, né? Mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, vamos trazer um exemplo aqui, calcular esse exemplo justamente para fixar as ideias, perceber que a integral pode ser calculada de uma maneira mais simples, tá legal? Claro, a integral que eu vou trazer aqui é uma integral bem simples, tá? Mas que com certeza vai nos ajudar aqui a compreender um pouco essa mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. O exemplo é um exemplo aí tirada do livro, tá? Encontre o volume da região sólida delimitada superiormente pelo paraboloide 9 menos x² menos y² e inferiormente pela circunferência unitária no plano xy. Então, interpretando esse problema, nós temos aqui um paraboloide, ok? Que é justamente dado por esta equação. E aí eu estou limitado em uma região R. Em uma região R, que é justamente a circunferência unitária. Essa circunferência unitária está lá no plano XY, que é o z igual a zero. Então, eu tenho uma circunferência lá no plano XY. Quando eu calculo o volume delimitado pelo paraboloide e por essa circunferência, eu acabo fazendo o que aqui? Um cilindro. E é justamente esse sólido que resultante, tá? Que vai ser o volume interno desse cilindro mais essa casquinha aqui de cima, esse volume que vai dar ali uma parte desse paraboloide, tá certo? E aí eu preciso calcular esse volume aí. Então, vamos lá. Para mim calcular o volume, como que está definido o volume? Já falamos sobre isso. O volume está definido sendo a integral dupla da região R aplicado sobre a minha função, nesse caso positiva, tá? dA. Então, eu tenho aqui uma função de duas variáveis. Nesse caso aqui, essa minha função está representada aqui por z, tá? Z é uma função que depende aí de x e de y. E assim eu posso calcular o volume. Antes de fazer esse cálculo, eu vou trazer aqui, tá? Para baixo, justamente algumas transformações. Então, eu gostaria que observasse o seguinte. Vamos recapitular aqui quais são as equações que eu tenho das coordenadas polares, tá? Eu tenho x sendo r cosseno de θ. Eu tenho y sendo r seno de θ, tá? Claro, tem algumas outras equações. Tem uma outra equação aqui que seria r² é justamente x² mais y². Tá legal? Então, olha só. Eu vou precisar aqui dessas equações para fazer o cálculo do meu volume. E aí, uma coisa também muito importante é delimitar os limites de integração da minha função. Então, para mim fazer isso daí, vamos aqui fazer um gráfico, tentar compreender um pouco melhor. Tá? Então, vou fazer aqui o gráfico. Veja só, eu tenho aqui um gráfico de uma circunferência. É a circunferência que é justamente a minha região R. Ela é uma circunferência de raio unitário. Isto é, eu tenho aqui os valores 1, tá? Aqui eixo X, aqui eixo Y, tá? Aqui seria menos 1, aqui vale 1, aqui vale menos 1. E eu tenho essa circunferência aí, tá? É só para ficar representado aí e deixar aí de maneira mais organizada. Agora, olha só. A minha função, tá? Eu vou colocar aqui. Observe que a minha f de xy é justamente z, tá? Que é dado por 9 menos x² menos
y ao quadrado. E aí, se eu fizer uma substituição agora já para coordenadas polares, tá? Fazendo uma relação aí já dessa transformação, note que eu tenho que, se eu posso colocar aqui em evidência, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? E aí, isso daqui vai ser 9 menos... Bem, x ao quadrado mais y ao quadrado, nós já sabemos que é r ao quadrado. Vou fazer justamente a substituição lá na minha conta que eu quero fazer do cálculo do volume, tá? Agora, olha só, o volume em coordenadas polares. Fala aqui para o tio. Qual é a minha relação? Eu tenho que olhar para o ângulo. O meu ângulo aqui na circunferência, ele faz o quê? Ele faz sair do zero, dar a volta toda, até voltar para o mesmo lugar. Quando ele dá uma volta toda, eu saio do zero e vou até onde? 2π. Muito bem. E aí eu tenho aqui ainda o raio. O raio sai sempre aqui da origem, como vimos aí nas aulas anteriores, e vai até a minha curva. Mas note que não importa o ângulo que eu escolha, eu tenho que o raio sempre vai sair da origem, 0, e vai até 1. Note que isso aqui é uma circunferência de raio 1. Então, eu vou ter que ir variando aí de 0 até 1. Tá? A minha função f de xy, nós já vimos aqui, é 9 menos r ao quadrado. Tá ok? E aí eu preciso fazer uma substituição do dA. O meu dA, que é o dx dy, né, ou dy dx, eu preciso transformar agora para dr dθ. Só que, lembrando da aula anterior, que nós já vimos, quando a gente faz a transformação dx dy para dr dθ, vem acompanhando o quê? Exatamente, vem acompanhando o r, certo? Que é o jacobiano, né, da minha função. E aí sim eu posso colocar aqui o dr dθ. Maravilha! Meus queridos, eu já fiz aqui, montei a minha integral dupla, já coloquei os limites de integração, já fiz a minha substituição, basta agora calcular, tá? Então agora é serviço braçal. Vou calcular aqui, ó, 0 a 2π, já vou, vamos fazer uma continha aqui antes, para ficar mais simples, dentro detalhado. Vou aplicar aqui uma regra conhecida como a propriedade distributiva, tá? Também conhecida como chuveirinho. E aí, o que eu vou fazer aqui? 9 vezes r, vai ficar 9r, r quadrado vezes r dá r ao cubo, aqui com sinal negativo, dá menos r ao cubo, dr dθ. Tá? Estou fazendo aqui uma separação aqui para a gente não misturar, tá? Ficar belezinha. Então, continuando aqui, eu vou ter volume igual integral de 0 a 2π. E aí eu já vou integrar aqui em r, tá certo? Qual que é a integral de 9r? Integral de 9r vai ser 9r² sobre 2. Estou integrando em r, só relembrando. E a integral de r ao cubo vai ser r² sobre 4. Estou integrando também em r. Isso aqui variando de 0 a 1 dθ. Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui o teorema fundamental do cálculo de 0 a 2π. Veja só, vou aplicar aqui, vai ficar 9 meios menos 1/4. Pessoal, observa aqui, ó. Quando eu substituir por 1 o r, vai ficar 1 ao quadrado, 1 vezes 9, 9, dividido por 2, 9 meios. 1/4 vai dar 1 dividido por 4, 1/4. Quando eu substituir por 0, bem, vai dar 0 aqui e vai dar 0 aqui. Eu não vou colocar aqui na minha integral, tá ok? Então, meu volume agora fica em cima dessa constante. Mas relembrando, por propriedades, que a constante pode sair para fora da minha integral. Só que eu já vou calcular aqui 9 meios menos 1/4 direto, tá? Só para vocês compreenderem, 9 meios é a mesma coisa que 18 quartos. 18 quartos menos 1/4 dá 17 quartos. Então, eu posso colocar aqui, ó, 17 quartos integral de 0 a 2π. Aqui não vai ter nada, dθ, tá? Integral que nada, é como se tivesse um 1 aqui. E aí,
calculando isso daí, 17 quartos. Quando você calcular essa integral, vai ficar em θ, variando de 0 a 2π, tá? Integral de 1 é θ, aqui variando de 0 a 2π. E aí eu finalizo isso daqui, dando 17 quartos vezes, aqui é 2π, tá? Só corrigindo aqui. Então, vezes 2π. Volume vai ficar 17π sobre 2, que unidades de volume. Então, o que eu acabei de achar aqui neste exemplo? Acabei de achar o volume, tá certo? Acabei de achar aí o volume desta região que eu tenho aqui, justamente abaixo do meu paraboloide e acima do meu plano XY. Fico aqui, até o próximo vídeo e até mais!